Homicídio político, isso é novo e por que vai voltar à pauta do seu examinador e vai cair na sua prova? Nomenclatura em prova de concurso público é questão de sobrevivência e você que me acompanha já sabe disso. Vamos explicar o que é essa terminologia, o porquê ela entrou mais uma vez na ordem do dia e que vai cair nas suas provas de concurso. Antes de mais nada, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao meu canal. Sou o professor Pedro Coelho, defensor público federal há 13 anos, sempre com atuação na área criminal, e através desse canal você se mantém absolutamente atualizado com aquilo que é mais oportuno, pertinente e importante dentro da seara criminal, voltando aí para aqueles que atuam na prática do âmbito penal e também aqueles que estudam para a prova de concurso público. Trazemos temas de direito penal, execução penal, processo penal, criminologia, parte especial, leis penais especiais, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao âmbito criminal, beleza? E sejam muito bem-vindos, já deixa o seu joinha e se você não está inscrito aqui no canal, resolve esse problema, se inscreve, acione o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo, você vai ser devidamente notificado. Você está assistindo aí esse vídeo, eu estou gravando no dia 25 de março e provavelmente você já está a par de que ao menos do ponto de vista da investigação concluída ou na iminência de ser concluída pela Polícia Federal, foram identificados os possíveis ou prováveis mandantes da execução da ex-vereadora da cidade do Rio de Janeiro, Marielle Franco, num dos delitos, nos crimes mais brutais dos últimos tempos, e que houve um passo importante nesse cenário. E o caso de Marielle, para aqueles que militam na área criminal ou que estudam para concurso público, ele é paradigmático por uma série de fatores. São várias, são mais de 10 decisões importantíssimas nos últimos 6 anos, sufragados apenas nessa fase persecutória da investigação, que serviram de paradigma para importantes deliberações e orientações sufragadas pelos tribunais superiores, em especial o STJ, mas também o Supremo Tribunal Federal. Ao longo das nossas aulas, dos nossos vídeos, a gente sempre tem feito questão de fazer essa referência e porque é extremamente importante redobrarmos os cuidados nos precedentes que são veiculados direto ou indiretamente referentes a esse caso. E dentro desse cenário, é oportuno, me parece, até pela tessitura e a forma como foi conduzida essa investigação, é importantíssimo rememorarmos e dar o contexto de uma decisão sufragada em 2020 pelo STJ na sua terceira sessão, a sessão que reúne os ministros da quinta e da sexta turma, as turmas criminais, que analisando o incidente de deslocamento de competência da Justiça Estadual para a Justiça Federal, houve a menção a essa expressão, feminicídio político, atribuindo essa alcunha, essa pecha ao crime de homicídio de execução sofrido pela Marielle. Vamos entender o que é que significa essa expressão. Mas antes, o ponto ainda mais relevante para mim dentro dessa conotação é falarmos sobre a questão da violência política. E veja, a questão da violência política, ela é muito importante porque quando nós olhamos para a Lei Maria da Penha, eminentemente uma lei que trata de violência de gênero, nós temos no artigo 7º a consagração de diversas formas de violência. Lá a gente vai falar sobre violência física, violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial, violência moral, todos nos incisos do artigo 7º. E a grande questão é, Pedro, será que outras formas de violência que não essas 5, física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral, podem ser configuradoras e autorizar a incidência da Lei Maria da Penha? E a resposta positiva, majoritariamente, e isso em razão da opção do nosso legislador. No caput do artigo 7º da Lei 11.340 de 2006, da Lei Maria da Penha, o legislador afirma de maneira categórica que são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher
entre outras. E é aqui o Nogórdio que vai nos orientar. As formas de violência arroladas nos incisos do artigo 7º, elas são exemplificativas. É bem verdade que elas abrangem de forma bastante significativa e de maneira que pouco espaço para inferir novas formas não acopladas, não abrangidas naquelas sistemáticas restem aí para a gente encontrar. Mas a doutrina vai, notadamente de 2018 para cá, trazer e passar a trabalhar com a figura de forma mais destacada de violência política. E é nesse contexto que a gente precisa entender ou trazer e refletir aqui sobre o que aconteceu com a Marielle. Porque a Marielle, sem sombra de dúvida, ela foi alvo de uma violência política e o teor das investigações deixa isso muito claro. Eu passei a madrugada quase toda, de ontem para hoje, lendo cuidadosamente o relatório da Polícia Federal sobre o caso e, independentemente, aqui não estamos fazendo um juízo de pré-julgamento, mas da contextualização é indubitável que há uma violência política pelas posturas, pelas posições, pelas bandeiras e pelos pleitos encabeçados pela Marielle. E dentro desse contexto, doutores e doutoras, é que a gente vai encontrar aqui essa figura da violência política, não obstante ela não está engrossada expressamente nos incisos do artigo 7º da Lei Maria da Penha. O IDC número 7, o incidente de deslocamento de competência número 7, foi propugnado e proposto lá em 2019 pela Procuradoria-Geral da República e visava levar, doutores e doutoras, a competência acompanhada na Justiça Estadual do Rio de Janeiro para a Justiça Federal. E isso é possível, sim. O IDC é uma figura que foi incorporado ao ordenamento jurídico a partir da Emenda Constitucional 45, que fez inserir a possibilidade de, provocada pela Procuradoria-Geral da República e perante o Superior Tribunal de Justiça, transferir, deslocar a competência originariamente da Justiça Estadual para o âmbito do Poder Judiciário Federal. Mas para que isso ocorresse, era preciso preenchimento cumulativo de 3 requisitos, quais sejam grave violação a direitos humanos, risco de descumprimento de obrigações assumidas em acordo internacional ou tratado internacional de estatura de direitos humanos, mas também, e esse é um requisito jurisprudencial firmado lá atrás, desde o IDC número 1, que era a demonstração que as instituições persecutórias estavam atuando de maneira negligente, de maneira desidiosa, de maneira inerte e injustificadamente. E foi justamente por conta disso que o IDC 07 do caso Marielle, ele não foi provido, ele não foi julgado procedente e a investigação e toda a persecução permaneceu lá na Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Não se verificou aqui propriamente essa inércia, essa negligência, essa desídia à época por parte das estruturas persecutórias, Polícia Civil, Judiciário, MP, todas do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, vale salientar que a própria família da Marielle era contra essa federalização, eles entendiam que isso geraria uma maior morosidade. É diferente do que ocorreu. O que ocorreu foi a determinação por parte do ministro da Justiça de que a investigação fosse também realizada e conduzida pela Polícia Federal. São coisas diversas, mantendo-se a competência relativa ao Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. O IDC 07 ele foi refutado, ele não foi provido, beleza? Tranquilo? Mas por que eu estou trazendo à baila esse IDC 07? Porque foi na sua condução que o ministro Rogério Schietti Cruz, no seu voto, ele assinala a expressão título desse post, desse vídeo, que é justamente o feminicídio político. E o Rogério Schietti Cruz, ele é peremptório e muito objetivo quando chama o crime sofrido pela Marielle de feminicídio político. E essa expressão ela tem cara de prova, ela já apareceu em prova oral, mas vai começar a despencar em prova, não tenho a menor dúvida, por conta de todo o contexto que a gente verifica agora de maneira mais descortinada no âmbito
aqui do caso do assassinato da Marielle. Feminicídio político existe e muita gente acha e afirma categoricamente que a Marielle foi vítima dessa violência política. É uma violência política de gênero que visa interditar, que visa interromper, que visa amputar a atuação, as ações e inviabilizar concretamente o papel desempenhado pela mulher no âmbito político, seja no exercício do mandato, seja no âmbito de um agente político. E os defensores dessa tese, eles vão analisar que muitas outras mulheres já foram, citando-se inclusive a possibilidade, o exemplo da irmã Dorothy Stang, que foi também assassinada lá no início, na primeira década desse século, e que foi justamente o ocasionador do do IDC 01, né? O primeiro pedido de deslocamento de competência, quando ela foi assassinada lá na região da Amazônia, na região do Pará. Beleza? E aqui o ministro Rogério Schietti Cruz, ele faz uma análise muito interessante. Dá uma olhada aqui. Para o ministro, o crime merece essa alcunha por ter sido praticado em desfavor de uma mulher negra, defensora de direitos humanos e com atuação parlamentar intensa em defesa das mulheres, da população negra e da favela. Ademais, o caso envolve elementos que sugerem o silenciamento motivado por sua condição de mulher negra, lésbica, oriunda da periferia e intimamente relacionada às suas pautas e do seu mandato. Essa expressão, eu não sei se foi cunhada pela jornalista e também política Renata Souza, mas ela traz à baila e desenvolve esse tema que foi incorporado, como a gente viu, já na realidade da doutrina criminal pátria, por todos circunstanciando essa espécie de violência ou ilustrando essa espécie de violência política que está salvaguardada, ao menos na minha opinião, pelo artigo 7º lá da Lei 11.340, notadamente quando atrelada, vinculada à questão de gênero, mas, sobretudo, e aqui é o ponto, o turning point, o ponto de transformação ou da virada, no voto do ministro Rogério Schietti Cruz, aqui no IDC 07, beleza? Tranquilo? Então é isso que a gente quer registrar e você agora já sabe, feminicídio político não é uma invencionice, mas sim algo que já foi retratado no STJ e que tem seus reflexos aí, sem sombra de dúvida, no âmbito da doutrina, incorporado à base legislativa do artigo 7º da Lei Maria da Penha e que, com absoluta certeza, vai cair na sua prova. E se cair, espero que você se lembre desse vídeo, beleza? Só um detalhe, no próximo dia 2 de abril desse ano, na próxima terça-feira, a partir das 20 horas, a gente tem um encontro ao vivo e gratuito que vai transformar a sua preparação para concurso. É o evento Operação Aprovação. Nele eu vou trazer vários hacks de estudo, dicas de estudo e como a gente vai compreender a novo desenho das bancas e como a gente vai antecipar questões de prova. Se você estuda para concurso e almeja potencializar as suas chances de aprovação, eu não tenho a menor dúvida, você tem um encontro marcado comigo. E para saber todas as informações, basta você gratuitamente se inscrever no link que eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Deixe seu joinha, deixe seu comentário, um beijo no coração e a gente se fala. Valeu, tchau!